Muito boa tarde, Flávio. Flávio, nosso convidado na tarde de hoje é o Ayrton Adame, que é mosaicista e vai nos falar sobre a arte do mosaico. Boa tarde, Ayrton. Boa tarde. Tudo bem? Ayrton, de que país, de que origem é essa arte do mosaico? Os mosaicos mais antigos são da Suméria, de cerca de 5.000 anos atrás. Eram esculturas forradas, esculturas de terracota com pedras coloridas e seixos colados nela. Depois dessas peças mais antigas da Suméria, as mais antigas, se tem ideia, são as peças gregas, que eram utilizadas em pavimentos de calçadas, seixos, pedras roladas de rio, onde começaram a fazer alguns desenhos. Os romanos transportaram esses mosaicos gregos, que a gente encontra em Pompeia, em várias cidades do mundo, né, em sítios arqueológicos, para as paredes, começaram a transformar em mosaicos mais expressivos e com a expansão do Império Romano, esses mosaicos começaram a se disseminar pelo mundo todo. E em uma certa época da história, no Império Bizantino, começou a se usar outros materiais, como mármore, como vidro. E aí o mosaico começou a ter uma amplitude maior de desenhos e de expressividade. Com o passar do tempo, principalmente com a invenção, a industrialização da cerâmica, o mosaico se tornou mais popular, porque os materiais antigos, o mármore africano, com cores diferentes, eram muito caros e difíceis de encontrar. A cerâmica tornou o mosaico um pouco mais acessível, e mais pessoas e várias culturas começaram a trabalhar então esse mosaico. Ayrton, onde começou o teu gosto pela arte do mosaico? Pois é, há 7 anos atrás eu comecei a brincar com o mosaico. Explorei pela internet materiais, ferramentas, comecei a adquirir, comecei a trabalhar com mosaico em peças mais simples. O objetivo era fazer peças cada vez mais complicadas ou mais expressivas, para que o mosaico, que normalmente se tem uma ideia de uma coisa rústica, algumas pessoas até colocam como uma não-arte, uma arte acessória, pudesse ser muito mais expressivo do que se encontra por aí. E aí eu comecei a copiar algumas peças, As Mãos da Criação, a Santa Ceia, peças de artistas clássicos, para ver até que ponto eu poderia expressar pelo mosaico as mesmas emoções, a mesma imagem que eu via nessas peças clássicas. E quais os materiais usados para fazer essas peças? Os materiais mais utilizados, principalmente aqui em Santa Catarina, é o revestimento cerâmico. É um material que se utiliza no revestimento de prédios. São pastilhas 10x10 que hoje se tem no mercado, porque os azulejos antigos, e essa é uma imagem que muita gente tem, de que o mosaico só usa cacos ou peças estragadas ou peças velhas, isso não é que não seja verdade, porém é muito difícil conseguir cores diferentes. Hoje não se fabricam mais azulejos coloridos, então o revestimento cerâmico, que é um material muito mais duro e muito mais resistente, tem uma amplitude maior de peças no mercado em termos de coloração, então a gente consegue trabalhar um pouco mais com as imagens. Estou conversando aqui com o Ayrton Adame, que é mosaicista, que está nos falando sobre essa arte do mosaico. Eu volto no próximo bloco com mais informações para você. Estamos de volta nesse segundo bloco aqui dentro do Você Precisa Saber. Boa tarde para você que nos assiste, que nos dá o prazer da sua companhia nas tardes de variedades aqui do Você Precisa Saber. Hoje o nosso convidado é o mosaicista Ayrton Adame, que está nos falando sobre a arte do mosaico. Ayrton, como que você desenvolveu a técnica do mosaico? Buscando explorar limites mais amplos. Normalmente o mosaico é feito de uma forma rústica, são pedaços de peças que são juntadas para formar uma imagem maior. Mas o que se vê normalmente, e aí uma certa confusão das pessoas que acreditam que o mosaico não é arte, simplesmente um artesanato, é porque a maioria faz umas peças mais simples. Eu buscava um limite um pouco maior. Então, trabalhando mais o corte das peças e no processo de ensaio e erro, testa, retesta, eu fui buscando a melhor forma de trabalhar as tecelas, trabalhar cada peça, para que o resultado final da montagem do mosaico fosse muito mais expressivo. Então, a partir daí eu comecei a desenvolver técnicas, a minha própria técnica, a partir do que eu lia ou que eu via pela internet.
E o que você consegue criar hoje com o mosaico a nível de arte, assim, todas as expressões, bichos, árvores, você consegue criar qualquer tipo de imagem? Sim. Eu não vejo limite para a expressividade. O limite é a cor. Isso é um limitante, porque não existem, por exemplo, 50 tonalidades de verde. A diferença do mosaico para a pintura é isso. Na pintura tu pode puxar uma cor. Com o preto ou com o branco tu consegue transformar as tonalidades para dar uma expressividade maior de profundidade, de luz e sombra. No mosaico tu consegue isso com algumas variedades de cores e principalmente no formato de cada tessela, que é cada peça do mosaico, onde tu vai dar uma peça mais longitudinal, mais larga, o espaçamento entre elas, e esse jogo tu consegue fazer qualquer imagem. Eu não vejo limite, qualquer imagem pode ser transformada em mosaico. Ayrton, você está com uma exposição das suas peças, qual é o lugar? É no Café Cassol, na Cassol Centerlar, em São José. Você que gosta dessa arte do mosaico ou se interessa pela arte, na Cassol Center, em São José, você pode apreciar esse trabalho do Ayrton. E a inspiração do trabalho, Ayrton, vem da onde? O que é belo, o que é bonito. Eu trabalho com imagens de animais, imagens de paisagem, de natureza, de artefatos arqueológicos, é uma coisa que eu gosto muito, mas tudo que uma imagem me transmite alguma coisa de belo, que eu vejo que pode ser transformada numa imagem até melhor pelo mosaico, pela solidez do mosaico. O mosaico tem uma coisa que apaixona, e quem gosta de mosaico sabe disso. O mosaico é uma arte que a gente pode tocar, a gente pode sentir ela. Ela sai do abstrato, ela tem volume. Então, transformar uma imagem em mosaico é uma coisa muito interessante. E o resultado final também é muito interessante. Ayrton, qual o maior desafio seu foi em confeccionar uma dessas peças? Qual foi a peça? A maior, até agora, o desafio foi a peça Jesus com as Crianças. É uma imagem antiga, muito antiga, uma pintura que não tem autor, ou não se conhece o autor, que foi uma encomenda que me fizeram. Ela representa Jesus com as crianças de vários povos do mundo. Então ela tem o esquimó, tem o negro, tem o indígena, tem o europeu, tem o asiático. Então trabalhar as peças do mosaico com limite de cores e expressar essas características raciais que determinam a imagem, o forte da imagem, que é todas as crianças do mundo, foi o maior desafio até agora. E quantas peças, tem como contar quantas pedrinhas foram colocadas? Algumas peças já contei, até pelas perguntas de várias pessoas em exposições. Normalmente eu fotografo, depois vou pintando no computador peça a peça para contar. Tem a onça pintada, que é uma das minhas melhores peças também. Ela é composta de 3.853 tesselas, e num espaço de 70 por 60 centímetros. Estou conversando aqui com o Ayrton Adami, que é mosaicista, que nos trouxe essa arte do mosaico aqui nessa tarde do Você Precisa Saber. Ayrton, muito obrigado e você tenha uma boa tarde. Muito obrigado, agradeço a vocês também. E que você siga o seu dia feliz da vida.